Olá, sejam todos bem-vindos aí a mais uma tradicional live da CIT. Eu, Márcio Pinheiro, estou como diretor de tecnologia e inovação aqui na CIT. E hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto bem legal, né? Segurança jurídica aí dos ativos digitais. Vamos falar sobre criptomoedas, criptoativos, tokenização de imóveis, sobre a legalidade de tudo isso, sobre blockchain, enfim. A ideia é aproximar de vocês aqui um pouco dessa realidade aí dos criptoativos que certamente transformarão aí uma série de áreas, né, que hoje a gente tem aí no nosso mundo tradicional, pagamentos, vendas, registro de imóveis, por exemplo. Vamos dar uma luz sobre isso aqui. Hoje eu recebo o Jonathan. Ele é doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Atua na área aí, de empresas relacionadas a criptoativos e vai compartilhar um pouco do conhecimento com a gente aqui. Seja bem-vindo, Jonathan. Muito obrigado, grande prazer estar aqui para falar de um assunto que me é tão relevante, que me é tão prazeroso, né? Falar sobre tecnologia, aspectos legais, os próprios aspectos da tecnologia em si é tão prazeroso que para mim é muito difícil enxergar isso como um trabalho. Então, Márcio, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer falar sobre esse assunto, ter uma janela aí para a gente conversar. Sem dúvida. Vamos lá, então. Já vou começar por uma pergunta aqui para dar um pouco de luz aí no começo da nossa conversa, né? O que é um criptoativo ou uma criptomoeda? É a mesma coisa, Jonathan? Só para a gente alinhando aí o conhecimento. É uma pergunta bacana. A criptoativo você pode considerar como um gênero, uma categoria maior, na qual você insere uma série de outros ativos cripto. Né? Então a relação que você pode fazer é de que toda criptomoeda é um criptoativo, nem todo criptoativo é uma criptomoeda. Você pode ter outros criptoativos que são criptoativos que representam ações, security tokens, você pode ter propriedade em blockchain, você pode ter uma série de NFTs, né? Ou NFT, seja, né? criptoativos representativos de bens únicos, que, portanto, não são moedas que são fungíveis por natureza. Então, a relação é de uma espécie, criptomoeda, para o seu gênero, criptoativo. Legal. Você citou aí um dos itens, a NFT, né? NFT é legal de explicar porque fica fácil de fazer um paralelo, né? NFT basicamente é uma arte digital, né, Jonathan? O que seria um NFT, assim, mais... Então, eu vejo como um pouco maior do que isso, né? E para a gente poder falar do que é NFT, é fundamental se dar um passinho atrás para entender o que é um criptoativo e por que todo esse barulho em torno disso. Tá? Quando você olha a tradição de como funciona o registro digital de alguma coisa, todo registro digital ele é infinito por natureza, ele é capaz ou tende à infinitude. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem uma planilha de Excel, pensando numa forma muito rudimentar de você armazenar dados, você pode inserir quantas linhas você quiser. Você insere quantas linhas a sua memória do seu armazenamento e a memória do seu computador comportam. Né? Se você registrar numa planilha transações, isso é feito diariamente, né? O que não é muito diferente de um banco de dados transacional, as pessoas que utilizam essa planilha têm que confiar que quem tem a custódia desses dados é uma pessoa confiável. Por quê? Porque se ela não for, ela pode alterar um lançamento, mudar alguma coisa, e aí eu tenho esse problema da confiança. Em 2008, quando há o nascimento do Bitcoin, o grande problema que se resolveu por uma tecnologia chamada blockchain foi se criar o semelhante do mundo físico de um ativo ao portador. E, portanto, de um ativo capaz de uma hipotética escassez. Onde que há a escassez do ativo em blockchain? Ela se dá porque a arquitetura, a forma como eu armazeno os dados, é uma forma que não depende da confiança em uma ou outra pessoa. Eu confio no algoritmo, eu confio na arquitetura. Então, como eu tenho uma arquitetura que independe de uma pessoa,
ela é descentralizada, se eu tenho algo desenvolvido sobre ela que diz, por exemplo, que eu tenho um limite de moedas de 21 milhões, eu sei que há 21 milhões e que não pode haver mais de 21 milhões. Tá? Então, o primeiro grande problema, eu estou voltando atrás porque eu acho que para a gente entender NFT é super importante, é que blockchain resolveu o problema da confiança através da descentralização na realização de transações eletrônicas, o que antes não existia, né? E até para que fique muito claro aí na cabeça de quem nos assiste, né? Pensa no banco, o seu banco lá, um banco tradicional. Como é que o banco armazena esses dados? Dentro de casa. Quem que está aqui nos ouvindo, que está nos assistindo, que guarda todos os seus extratos mensais, mês a mês, para que caso o banco vá lá e faça uma alteração, ele possa provar que, não, eu fiz um depósito, você alterou meu saldo. Ninguém tem isso, né? Então, aliás, como, né? se alguém da nossa audiência aí estiver nos assistindo e fizer isso, manda um e-mail para mim, por favor, porque eu vou querer conhecer. Porque eu não conheço quem faça isso. Não guarda a prova dessas transações, né? Brinco aqui, uma ou outra pessoa certamente farão, mas não é a maioria. Blockchain elimina esse problema ao criar um rastro inapagável das transações. Bom, então, falamos da tecnologia. Onde entra o NFT? O NFT é a potencialização disso. Porque se eu tenho algo que agora pode ser escasso, né, ao invés de eu ter, por exemplo, como o Bitcoin, 21 milhões né, 21 milhões de unidades de Bitcoins, eu posso criar um criptoativo que só tem um. Então, aquele ativo eletrônico agora representa algo que é uma obra de arte, uma música, o direito sobre algo de propriedade intelectual, enfim, algo que até então não era possível de escassez. E agora é. E como que essa escassez se dá? Pelo fato de que a tecnologia permite que aquela unidade, seja efetivamente um. Eu posso confiar que ela não pode ser duplicada, não pode ser replicada, porque a tecnologia, a arquitetura ali, assim o determina. Então o NFT, na verdade, ele é a evolução da ideia de um ativo eletrônico confiável, né? Um criptoativo que é aquele que eu sei que não pode ser violado nessa quantidade, e que eu então agora emito um só representativo de algo que é, portanto, infungível, né? Non-fungible tokens. Então é o token não fungível. Para botar do lado assim, Bitcoin seria um token fungível. E eu tenho do outro lado, então, os NFTs como sendo outros, né, infungíveis. Que é único, né? Esse conceito de blockchain é bem interessante, porque quem está nos assistindo, de repente, escuta falar, mas é meio abstrato ainda, apesar das explicações todas, né? Se a gente fosse deixar de um jeito bem simples, seria uma planilha do Excel, que todo mundo tem acesso, e que a coluninha de saldo, de total, ela é conferida, validada por todo mundo. Ou seja, se um participante lá quiser mudar um valorzinho daquela coluninha de valor, ele não vai conseguir, porque os outros milhares de validadores não vão aceitar aquela mudança. Então, uma forma bem simples, né, Jonathan, seria esse comparativo com a planilha do Excel super compartilhada, né? E aí, a partir dessa característica, surgem milhares de possibilidades, que você mesmo disse. As próprias criptomoedas, Bitcoin e várias outras criptomoedas e os criptoativos, né? Que a NFT é uma categoria de criptoativos que vem sendo agora utilizada aí para tokenizar artes, né? Como você falou, música, arquivos de imagem, obras de arte físicas, enfim, é uma forma de você poder comprar aquele token, né? E ter a certeza que existe só um e você é dono dele. Depois você pode negociar ele, vender, enfim, passar para frente, né? A escassez digital, né? Então é bem interessante e cada vez mais, né, Jonathan, a gente vê os governos olhando para a tecnologia blockchain como solução para um monte de problema, né? Agora a gente viu a China, né, já lançou inclusive o Yuan digital, né, que é a moeda digital deles, né? Os Estados Unidos também vem falando já sobre o dólar digital e o Brasil também, né? Também já existe rumores sobre o lançamento aí de um
do dinheiro digital, né? Você não ter mais papel físico, né? Como é que você vê, Jonathan, esses avanços aí, estas sinalizações dos governos com relação do uso da blockchain, cara? Essa é uma excelente pergunta. Se eu, pensando nesse assunto, né, nos momentos em que eu já me obriguei a refletir ou falar sobre isso, posso dizer que provavelmente um dos subprodutos de alguns fios de cabelo branco aqui sejam ligados ao uso de blockchain, moedas digitais por bancos centrais. E por que isso? Parece, à primeira vista, se você não reflete muito, que é só coisas boas, né? Então você elimina o papel, você tem pouca tração nas transações, né? Reduz custo de transação, você permite uma escala potencialmente global, vai parecendo que é tudo muito bacana. Agora, mas vamos fazer um exercício aqui, que é o seguinte. Digamos que um governo que não aprecia muito liberdades individuais, resolva determinar o seu Banco Central, não independente, que ele não deve permitir que ocorram transações nessa moeda eletrônica para bens que esse governo não considera que são aprovados. Bebidas alcoólicas, cigarro, ou tudo mais que ele considere que não é bom. Né? Tem um filme, para alguns talvez conheçam, um filme não muito famoso, mas daqueles que gostam, que é o Demolidor, que conta a história do futuro, né, com o Stallone, que ele é congelado e acorda no futuro em que a sociedade regulou tudo, não pode falar palavrão, né, não pode comer gordura e tudo mais. Aquela visão desse mundo só é possível com uma moeda digital, né, porque se você tem dinheiro e alguém aceita seu dinheiro, você pode fazer uma transação. Então, o lado bom de uma moeda digital é que você eventualmente vai cortar intermediários, né? É até um desafio para um sistema financeiro que tem o banco como sendo aquele que atende, ou que presta serviço de varejo. Você cria uma estrutura que permite um relacionamento potencial do Banco Central com o seu cidadão. Isso pode ser positivo em uma série de dimensões. Tá? No entanto, o que a gente sabe, e existe um artigo do BIS que retrata isso muito bem, é que os bancos centrais todos estão trabalhando na perspectiva de operação, se não intermediada dessa sua moeda, nos relacionamentos diretos em estruturas identificadas. Então, uma moeda digital deixa de ser o dinheiro ao portador para ser uma carteira eletrônica mesmo, em que eu sei quem está usando, eu sei onde está usando, e aí começa a emergir todos os problemas de liberdade, de privacidade, que, a meu juízo, superam em preocupação as vantagens que a gente tem na outra ponta. Não quero dizer com isso que a gente não deva ir para um caminho de uma moeda digital. Seria, né, sustentar a trava eterna do desenvolvimento. Mas apenas que, naquilo que é uma iniciativa que parece excelente, que nós temos que ter toda a preocupação, a cautela, para que ela entre com os valores adequados. Proteção às liberdades individuais, proteção à privacidade, à intimidade e assim por diante, porque o dinheiro em espécie hoje não carrega esse tipo de risco. Mas o dinheiro digital vai carregar com certeza. Inclusive, se a gente for fazer uma análise mais profunda, né, isso vai contra os princípios pelos quais surgiram o Bitcoin, né? Satoshi Nakamoto, que na verdade não é um senhorzinho japonês, né? É um grupo. Quando eles criaram o Bitcoin, a ideia justamente era uma ideia de anarquismo, ou cyber-anarquismo, né? Eles estavam se rebelando contra o governo e queriam criar uma estrutura própria de dinheiro, né? Então, hoje, quando a gente fala em criar um dinheiro digital centralizado, né, e controlado por um banco central, a gente vai contra os princípios do Satoshi Nakamoto. Inclusive, naquela mesma época, né, um pouquinho depois ali, o mesmo grupo criou uma moeda chamada Monero, né, que o Monero ela já vem com uma característica, faz a mesma coisa que o Bitcoin, porém tem privacidade. Apesar que o Bitcoin agora está implementando uma mudança que também vai prover a privacidade, né? Mas perfeito, faz todo sentido, né?
Quando isso está centralizado na mão de um governo, ele vai determinar as regras do jogo, né? O ponto positivo que eu vejo, talvez você concorde comigo, é que isso endossa o avanço da tecnologia, né? Se as pessoas olham hoje para a blockchain, talvez com certa desconfiança, quando a gente vê grandes players, né, ou o próprio Banco Central, o próprio governo, usando a tecnologia, dá um grau de validade naquilo e ajuda a outros desenvolvimentos. A gente vai falar daqui um pouco aqui sobre tokenização, é um negócio fantástico, né? Que só vai ser melhor aceito, digamos, pela sociedade se o cara começar a escutar na TV que isso é normal, né? O que você pensa sobre, assim? Quando eu vejo a tecnologia, e para nós que, às vezes, por uma questão de rota profissional, né, de história, acabamos estando mais dentro desse universo, a gente, claro, para nós a blockchain é muito mais do que ativos. Então, ela é muitas outras coisas. O que me parece, quando eu olho para a tecnologia, e aí fazendo um gancho aí com a sua fala sobre legitimidade, eu diria, né, pelo uso por bancos centrais. Eu acho que a tecnologia em si ela vai alcançar um momento em que nós não precisamos mais falar dela. Então, hoje aqui, pela questão didática, eu me senti obrigado a falar um pouco de como funciona, tudo mais. Chegará um momento que isso vai ser dado. Ok, existe aquela tecnologia lá que eu entendo mais ou menos, mas que eu sei o que ela me faz. Isso vai acontecer. Agora, eu sempre vejo que esses movimentos, como os dos bancos centrais, eles são de legitimidade da tecnologia, mas não necessariamente dos seus casos de uso como as moedas. Então, governos, bancos centrais, eu sempre considero ameaças às criptomoedas, né? Ameaças potenciais, claro. Estados autoritários Sim. geram proibições, né, e tudo mais. Gosto muito da ideia, sinceramente, de ter um ambiente em que não há nem só uma coisa nem outra. Há moedas privadas, como o Bitcoin, que concorrem abertamente com moedas estatais e que vença aquela que atende melhor os anseios do seu povo, né, daqueles que a usam. Então, eu vejo que se nós já tive conversas onde se falava em substituição e se o dinheiro seria, né, privatizado, eu acho que eu fico muito satisfeito com a ideia de nós termos acesso a um dinheiro que é privado, que aceita quem quer, ninguém é obrigado, sou contra a ideia de você também impor, né, como a gente viu A China está fazendo isso, né? Isso, e El Salvador adotou como moeda, mas obrigando por lei, sou contra também. Eu acho que Bitcoin é uma moeda espetacular, é a prova perfeita do caso de uso da tecnologia, mas para sermos honestos, né, para preservarmos os valores com qual ela foi fundada, ela tem que ser livre também na aceitação. Ninguém deve ser obrigado a aceitar Bitcoin, ninguém deve ser obrigado a usá-la, né, como isso foi feito. Então, enquanto ela existir como uma opção, acho que eu vou ser um cara feliz aqui de ver que isso existe e que nos assiste tão bem. Legal. Ontem, inclusive, um colega falou que foi no Paraguai aqui, né, Cidade do Leste, fazer uma compra numa loja, os caras já estavam aceitando Bitcoin e outras moedas lá, né? Então isso é fantástico, né? Você quer pagar em Bitcoin? Você quer pagar em real digital? Maravilha. Quer pagar em dólar digital, em yuan digital? Essa liberdade ela é fantástica, né? Jonathan, é ilegal ter criptomoedas, cara? Hoje o brasileiro pode ter criptomoedas. Como é que ele faz para declarar eventualmente no imposto de renda? É possível declarar? Não precisa falar como faz, porque é detalhes técnicos, né? Mas assim, é ilegal, cara? Não, absolutamente, absolutamente. Criptomoeda é um ativo como qualquer outro, né? E na perspectiva de uma pessoa física, ela vai lá ao final do ano, já existem regras da própria Receita Federal sobre como declará-los, né? Final ali na época de entrega de imposto de renda, eu que, apesar de estar ligado ao mundo de tecnologia, também tenho a minha formação e meu lado jurídico, e inclusive no tributário, não tem ideia da quantidade de perguntas, como é que eu declaro, etc. É o dia a dia do tributarista, agora ainda mais o cara da tecnologia. É um bem absolutamente legal, né? Hoje o Brasil, no Brasil, como alguns outros países,
Você não precisa ter regras expressas para que ele possa ser considerado legal. Né? Como é um ativo do âmbito do direito privado, dentro daquilo que o Código Civil regula, o Código Civil funciona mais ou menos assim. O que não for proibido é permitido. Então, exatamente. Então, o criptoativo é um bem como o seu violão, como o dinheiro, como uma televisão. Né? Ele tem determinadas características, alguns desafios por ser um bem que não tem localização, enfim, mas absolutamente legal. E as questões de conformidade tributária, basta você declarar lá seus criptoativos, saber que na compra e venda, quando você ganha dinheiro com isso, essas operações podem, em alguns casos, ser tributadas, mas como qualquer coisa. Se você vender comprar um violão por 15 mil reais e vender por 50, você também tem tributação. Se você comprar Bitcoin por 15 e vender por 50, também tributa. Então ele é igual naquilo que é bom e igual naquilo que é ruim também. Tem que pagar tributo. Legal. Então, tenham bitcoins, pessoal, não tem problema. Bacana. A gente falou um pouco sobre o que é a blockchain, falamos sobre criptoativos, já deu para entender que os governos eles já vêm se posicionando nesse sentido. Tem o lado bom, tem o lado ruim. Já identificamos aqui que não é proibido. E aí a gente meio que deu um panorama já sobre o que é blockchain. E a partir da blockchain surge uma série de outras coisas, né, Jonathan? Como, por exemplo, dá para você estabelecer um contrato dentro da blockchain, você pode tokenizar imóveis, por exemplo. Fala um pouco para a gente sobre, por exemplo, tokenização de imóveis, que eu sei que é uma praia que você está inserido aí. Como que funciona isso aí? Quais são as vantagens? Dá para fazer já, por exemplo, eu tenho um imóvel, né? Eu quero vender as minhas cotas em tokens digitais. É possível já, Jonathan? Então, dentro dessa. A gente está iniciando agora um papo aqui sobre tokenizar. Né? Vamos definir aqui tokenizar como transformar um ativo qualquer, real, do mundo físico ou intangível, né? Um direito de propriedade intelectual, em uma representação dele em blockchain. Só uma definição rudimentar aqui, dentro dos limites desse papo do que seria tokenizar. E quando você faz esse movimento, isso permite que muitos ativos, muitos bens sejam levados a essa dimensão. Né? Então, você mencionou o caso de imóveis, né? Como uma das empresas nas quais eu sou até Chief Legal e Chief de Produto. A Netspace, que é essa empresa, ela permite que imóveis sejam transacionados em ambiente digital usando tecnologia blockchain. Por quê? Porque existem muitos novos negócios que podem, formas de você fazer, que o digital ajuda, que o digital facilita. Isso pode acontecer com propriedade intelectual para música, né? Eu quero quero representar uma música no ambiente digital, e daí, sempre que alguém quiser utilizar essa música para exibição num vídeo e tal, a licença ele ganha, vou conectar com o que você disse, depositando dinheiro num contrato inteligente. O contrato inteligente detecta e diz, tá aqui sua licença, você pode usar essa música. Então, a tecnologia, ela abre um leque de novos tipos de negócio, novas formas de você fazer, que vão, aí a gente falou agora de ativos, né? Mas elas revolucionam absolutamente todos os âmbitos. Você pode usar a mesma tecnologia, inclusive, para lidar com votações, né? Mexer em governança de entidades, empresas, democracias. Então, o movimento é espetacular, e o que a gente acabou vendo, muito normalmente, é bem comum que assim seja, é que a maioria das inovações, e aí a gente falando de tokenização, ela começa em âmbitos econômicos. As pessoas estão espremendo utilidade econômica da tecnologia. Mas isso acaba penetrando todos os universos, e a gente está vendo só a pontinha do iceberg, né? Vendo todos os dias aí, quem nos assiste vai ver sobre direitos, sobre contratos de jogadores de futebol, enfim, chega a ser. Quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a se abrir a cabeça de uma forma. Tem uma série de possibilidades, né? Se eu tenho hoje, por exemplo, por exemplo, eu sou um construtor. Imagina que eu sou um construtor, estou construindo lá um prédio. Eu posso vender os apartamentos por tokens?
De forma que o cara compra um pedacinho dele lá. Como que você vê isso? Como que está isso hoje já? Hoje a gente tem algumas iniciativas de tokenização que até tem essa linha mesmo que você citou, em que o token é utilizado como um direito futuro sobre uma unidade ou parte dela, né? Os problemas que a gente passa a ter, não diria problemas, mas são cuidados, é que dependendo da forma como é feito, você cai em determinadas regras, você pode falar até de investimento e tudo mais, né? Então, isso varia bastante dependendo do momento em que isso é feito. Como você falou, imóveis. Imóveis futuros, eu estou fazendo uma pré-venda, daí talvez o token represente o direito de ter o imóvel. Varia bastante pelo momento, né? Até para citar o caso que nos é mais próximo, quando a gente fala a Netspace nem fala em tokenização, né? Ela fala em propriedade digital, até porque ali a gente tem o imóvel mesmo, representado já existente, com direito de usar, fruir, enfim. Então é uma diferença. Mas a gente vê de tudo, né, no mercado, o que prova como a tecnologia é profunda, né? Você alcança todos os âmbitos, você alcança todos os momentos do imóvel, da história, enfim. É muito Dá- interessante, muito interessante. Legal, dá para usar para tudo. A gente falou ali sobre tokenização de jogadores, né? Inclusive já tem empresas, né, lançando produtos nessa linha, né? O cara entra lá, ele é um jogador aí, 15, 16 anos, se cadastra na plataforma, você pode comprar tokens dele, né? E se esse cara se despontar depois, obviamente aqueles tokens vão se valorizar. Aí passa a ser mais criptoativos, né? Você acaba comprando um direito daquele, uma parte do direito daquele jogador, né? Uma série de aplicações, né? No caso da Netspace, por exemplo, Jonathan, como é que funciona o processo, então, de imóveis? Existe um imóvel físico, como que é a conexão disso aí com a blockchain, como que é feita a negociação? Só para a gente entender esse cenário, para levar para o âmbito um pouco mais prático mesmo, né? Assim, voltando para a sua pergunta aqui, né? Até uma curiosidade, tá? Você mencionou, a gente falou do caso do futebol, fica uma curiosidade de que provavelmente nós fomos os primeiros do Brasil, talvez do mundo, a fazer tokenização relacionada a futebol. É um projeto lá atrás que a gente criou e foi muito assim, o projeto acabou não tendo o desenvolvimento que nós esperávamos por razões de mercado, enfim, nada relacionado à tecnologia, mas foi um prazer ver depois clubes enormes e tal seguindo essa rota de tokenização, né, que acabou sendo de várias coisas. Às vezes eram as tokenizações primeiras, depois das que a gente construiu, eram ligadas à experiência com o time, experiência com jogadores e tal, e acabou avançando para, posteriormente, como hoje a gente viu no Brasil, direitos, né, de natureza mais econômica sobre jogadores. Sobre a sua pergunta relacionada mais à Netspace, né? Ali o que acontece é um processo estritamente em que se segue etapas jurídicas normais de uma transação absolutamente normal, com pequenas diferenças que fazem com que o criptoativo seja indiretamente portador de algumas faculdades para quem o tenha. Né? Então, é como se você tivesse, ser proprietário do criptoativo, fosse indiretamente, obviamente, porque, como eu disse, existe o respeito aqui a toda a forma como legalmente funciona no Brasil a transferência de imóveis, né, que passam pelo registro, passam por uma escritura pública como etapa antecedente, mas você tem isso indiretamente através do token. Então, você pode fracioná-lo, você pode vendê-lo para outra pessoa, enfim, e aí essa pessoa também podendo fracioná-lo, vendê-lo, usá-lo e assim por diante. Se em algum momento quiser ter a propriedade tradicional, ela faz uma operação inversa e passa a ser a proprietária civil, vamos usar assim, desse imóvel. Então, é como se fosse, metaforicamente, uma camada para habilitar novas formas de negócio, né? E que anda de mãos dadas com o mundo que a gente conhece, o mundo tradicional, que até, te diria, me parece a melhor forma da gente conduzir a inovação quando ela se coloca como uma camada, né? E não como uma alternativa, uma ruptura, enfim, a gente
Eu já estando nesse universo de tecnologia há mais tempo, apesar de que rupturas são fundamentais, muitas vezes eu acho que especialmente para universos tão tradicionais, né, nos mercados de imóveis, também podemos falar do mercado de investimentos para outras áreas, é interessante quando as coisas vão se mostrando as novidades, as novas condições, mas andando de mãos dadas com aquilo que as pessoas têm com o mais comum, né, que gera aquele sentimento de segurança mesmo, né? Exatamente, exatamente. De hábitos. Eu entendo isso. É um pouco diferente aqui, mas eu consigo me familiarizar com o que está ocorrendo. Né? O grande problema nasce quando é completamente novo e tudo mais, as pessoas até se assustam muito. Então, tendo visto aí, já estando nesse universo há alguns anos, não tantos, mas aí já tem uns 8 anos, né? Eu sou do tempo nas criptomoedas em que olho lá meus extratos nas exchanges mais antigas, compra ali por 300, 400, 500, 600 reais, aí, uma coisa impensável hoje, né? Então eu já vi muita coisa nesse mundo, já vi muita coisa. Legal, cara. Essa questão dos imóveis, então, basicamente, eu continuo sendo detentor do imóvel junto ao registro, junto ao cartório, né? É meu, porém eu posso criar tokens dele e comercializar isso no mercado. E quem vai adquirir vai ter direito sobre uma parte. É mais ou menos isso? Só para a gente ir esclarecendo para quem está assistindo. É um pouco diferente, porque para que possa haver essa transação, você tem que naturalmente fazer uma transferência do imóvel. Tá? Para quem? Você faz, no caso da NetSpace, né? Falando dela, você faz para uma entidade no âmbito dela. Entendi. Então eu pego o meu imóvel, transfiro para a NetSpace tokeniza ele e quem compra tem direito sobre a parte que comprou. Mais ou menos isso, né? E aí ela entrega para você o token. Perfeito, entendi. Legal. Isso já tem embasamento legal, é perfeitamente possível. Quem compra o token tem a garantia de que tem uma parte daquele imóvel sem problemas, né? Na verdade, você tem que enxergar, já que a gente está falando, né, de NetSpace, você tem que enxergá-la como uma arquitetura de transação. Ela não é uma contraparte com quem você transaciona. Então, quando você a utiliza, você está entrando no universo dela, mas os negócios que você faz são você com outras partes, outras pessoas. É nessa linha mesmo. Então, legal, não, show de bola. Você vê que começa a surgir uma série de possibilidades, né? E daqui a um pouco isso tudo vai se tornar natural, né? Então, aí te pergunto mais uma coisa. Vai acabar os cartórios, cara, tendo em vista que na blockchain a gente consegue dar a segurança de que aquilo é exato, é verdadeiro, é imutável? Como é que você vê essa questão dos cartórios de registro hoje, por exemplo? Eu não acho que muito pelo contrário. Eu acho que hoje a gente vê um movimento em que há novas formas de você fazer escrituras, novas formas de você encaminhar, pedir registros. Eu acho que a tecnologia e as entidades de registros, tabeliões registradores, vão conviver muito bem. Eu me recordo, talvez 2 anos atrás, em que eu fui convidado a dar uma aula para eu não me recordo se mestrado ou especialização para notários e registradores, né? E eu os via muito assustados, muito preocupados com a tecnologia. E a verdade é que as melhores usos se suportam, estão andando de mãos dadas com o trabalho que é feito por eles. Então, e até cito aqui um exemplo de um projeto que foi feito no Paraná, pela Iconic, né, envolvendo algo que nós fizemos na época. O que nós criamos? Nós criamos uma procuração dinâmica que usava a tecnologia blockchain. Quais eram os ingredientes para essa procuração? Primeiro ingrediente, uma escritura pública, né, registrada num tabelionato, como você faria em qualquer tabelionato do Brasil, que continha uma conexão dela com a blockchain. Aí você vê o valor disso. Quando você faz uma escritura pública normal, o que você tem ali? Você tem um documento estático, né? Você quer alterar a escritura, você tem que fazer uma nova e assim por diante. Quando nós criamos esse elo através da tecnologia blockchain,
o que nós permitimos foi que, ao se mudar algo na blockchain, algo se mudava também naquele negócio jurídico representado pela escritura. Então, esse, para mim, é o melhor exemplo de como se convive muito bem. Quando você desenvolve tecnologia que está focada a resolver problemas, você aumenta o valor naquilo que você já tinha. Então, uma procuração feita num tabelionato passa a ter mais condições de atender quem dela vai utilizar. Você pode ter negócios dinâmicos, você pode ter isso para, eventualmente, documentos societários de empresa. Então, você vai ao registro de a junta comercial, registrar uma empresa que contém elementos dinâmicos e que você usa blockchain para dar segurança, mas, ao mesmo tempo, permitir dinamicidade. Então, respondendo sua pergunta diretamente, acho que não, muito pelo contrário. Eu acho que quanto mais as pessoas dirigirem a atenção delas para a forma como essas entidades e o que elas produzem funcionam, mais valor, mais rápido a gente agrega para os negócios em geral, né? Vale para imóveis, vale para escrituras públicas de procuração, negócios jurídicos, juntas comerciais e todo esse universo. Perfeito. Isso aí vem bem em linha com aquela ideia que o pessoal fala, as criptomoedas vão matar os bancos. Cara, não vai matar os bancos, vai continuar existindo tudo, né? Você vai passar o seu cartão ou aproximar a sua carteira de uma máquina da Redcard e vai transacionar em criptomoedas usando toda a estrutura do banco que já está aí. É mais fácil que seja assim, né? Então, eu também penso igual a você, eu acho que a tendência é essa. As criptomoedas surgiram lá atrás com esse aspecto de descentralização, né? Eu particularmente acredito que o que a gente vai ver é as coisas funcionando, mas não tem como fugir muito de algumas centralizações, né? Então, haverá os cartórios utilizando a blockchain para fazer isso de forma organizada, haverá os governos, os bancos, enfim, as estruturas institucionais garantindo que tudo isso funcione melhor, né? E assim a gente vai ganhando em desempenho, em redução de custo, em agilidade. Acho que a tecnologia vem para agregar efetivamente, né? Jonathan, a gente vai caminhando agora para o finalzinho. Eu queria pedir as suas considerações finais aí sobre a tecnologia, algum toque que você queira dar aí para quem está nos assistindo, de repente uma luz sobre por onde começar, quem quiser saber um pouco mais. Fica livre aí, cara. Bom, em primeiro lugar, dizer que novamente um prazer, a oportunidade de bater esse papo sobre tecnologia. A mim, você falou da minha titulação. É muito estranho ver alguém da área jurídica falando em tecnologia, mas por coisas da vida é um ar que eu passei a respirar há algum tempo atrás. Para as pessoas em geral que estão se iniciando em tecnologia, hoje a gente, né, fala sobre... Hoje na nossa fala nós iniciamos, olha, não se assustem, blockchain está aí e criptoativos, criptomoedas não são ilegais, né? Então, esse primeiro contato... as pessoas devem botar isso na cabeça para que elas passem a olhar essas novas formas de você fazer transações, de você fazer pagamentos e assim por diante, como um insumo para as suas ideias, para os seus negócios, para as suas vidas em geral. Eu me recordo aqui, a linha de considerações finais mesmo, e até para contar uma curiosidade sobre por que um advogado, alguém de titulação jurídica, entrou nesse universo. Há anos atrás, isso é 2013, eu fui procurado por um cliente que não sabia como tributar transações em algo lá que ele me indicava, que chamava Bitcoin. Não tinha ideia do que fazer e me pediu ajuda. Eu olhei para o ativo, em geral, em 2 toques, para alguém que já tem cancha nesse universo, sabe que aquilo ali é uma determinada categoria de tributação, etc. Isso não chega a ser um problema, mas eu me obriguei a pesquisar sobre o que era diabo aquele tal de Bitcoin. E quando eu me deparei com a tecnologia por trás, a sensação que eu tive, e que eu acho que é uma sensação comum a muita gente, é como se tivesse destravado um universo enorme à minha frente. Abriu um universo. Então, o convite que eu faço para quem nos assiste é de que olhem com toda a curiosidade do mundo para a tecnologia, para as criptomoedas, para esses casos de uso,
e que se permitam, sem muito risco, claro, né? Não vão converter todo o patrimônio de um dia para o outro em Bitcoin, mas se permitam brincar um pouquinho, se permitam fazer pequenas compras, fazer pequenas transações, se permitam perder um pouquinho, né? Ah, perdi ali R$ 20, R$ 30, R$ 50, aprendi com os meus erros, né? Ou ganhei com os meus acertos, não tem problema, porque não pelas moedas, não pelo investimento, nada disso, mas para respirarem um pouco do ar que essa tecnologia, do que tudo isso que está acontecendo traz. Porque eu tenho certeza que disso vão sair novas ideias de negócio, novas formas de produtos, serviços e tudo mais, ligados às atividades, à vida pessoal, à vida profissional de quem está nos ouvindo. Né? A dica mesmo não é de invistam em criptomoedas, nada disso. Né? Vocês podem tranquilamente ter uma vida tranquila, ter uma vida com criptomoedas sem vê-las como investimento. Mas respirem esse ar, bebam dessa fonte, porque isso vai trazer diretamente muita coisa positiva para todo mundo que começa a lidar com um mundo que agora, invariavelmente, vai caminhar para essa direção. Então, com essas minhas pequenas, minha palavra final e minha dica de direção, quero novamente agradecer, é um grande prazer falar sobre tecnologia. Para mim isso é algo que eu faço assim com um sorriso no rosto, e obrigado por me permitirem isso hoje. Eu que agradeço, Jonathan. Na verdade, é um prazer para a gente falar disso, né? Inclusive, a nossa missão aqui dentro do Espaço InovaCity é justamente aproximar toda essa temática de tecnologia e inovação do universo da vida dos nossos associados, né? Mostrar para eles que não é coisa de outro mundo, que a tecnologia está aí e que é bem provável aí que num período muito curto aí, o nosso empresário que hoje está assistindo aí vai se deparar com alguém querendo pagar com criptomoedas, alguém vai pedir que um contrato seja assinado através da blockchain. Então não se assustem quando isso acontecer, é tendência, né? E é muito natural. Por isso que é muito válido, Jonathan, o que você falou sobre experimentar, porque experimentando você se aproxima ainda mais, né? Então, obrigado, Jonathan. Valeu mesmo aí pela participação. Tenho certeza que a gente cumpriu com a nossa missão aqui de aproximar isso aí do universo dos nossos associados. E vamos em frente. Semana que vem tem mais uma live aí do InovaCity. Obrigado a todos que assistiram aí. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários aqui. Se precisar do contato do Jonathan, a gente está à disposição também. E é isso aí. Obrigado, um abraço a todos. Valeu, Jonathan. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, até mais. Saiu?